Salve aquaristas, beleza? Aqui Renato Ribeiro, canal Delta Aquarismo. Vamos para mais um episódio da nossa série Fauna, né, galera? Falar um pouquinho sobre o Apistogramma agassiz. Eu acredito que talvez você não conheça, e se você não conhece, assista esse vídeo até o final. É um vídeo muito legal, um peixe simpaticíssimo. Com certeza você vai se encantar por ele, quem sabe até procurar aí. É muito legal, um peixe da nossa fauna, a gente tem que sempre valorizar muito. E galera, se você acompanha nossos vídeos, se você acaba vendo aí uma vez ou outra, cai aqui de paraquedas, se inscreva no nosso canal, cada comentário, cada curtida, tudo isso é muito importante pra gente. Isso incentiva a gente a cada vez produzir um pouquinho mais. Então galera, vou soltar a vinheta rapidinho, na volta você já fica com o vídeo do peixe, beleza? Galera, vamos falar sobre o Apistogramma agassiz. É esse bonitão aí que está ao centro. Esses de cima não são apistogramas, são curvíceps. A fêmea ela aparece em alguns momentos, ela é um pouco tímida, ela está ali à esquerda, bem no cantinho ali, ó, na frente do espelho. Aquela ali é a fêmea, ela é menor, menos colorida. E só para orientar vocês que esses outros que tem uma bolinha no meio do corpo não são Apistogramma agassiz. Então vamos lá. O nome desse peixe, na verdade é um nome popular e científico, né? Em toda a parte a gente encontra ele como Apistogramma agassiz. A gente vê na internet alguma alusão a Apisto agassiz, mas eu acredito que Apisto agassiz é mais usado em Portugal. Esse nome agassiz, na verdade, é uma homenagem ao zoólogo e geólogo suíço-americano Louis Agassiz. Esse peixe de ocorrência na América do Sul, né, pode ser encontrado ao longo de toda a bacia do Rio Amazonas, Rio Solimões, em alguns locais do Rio Ucayali. Ou seja, é um peixe, apesar do outro que a gente falou no último episódio de fauna, né, o Apistogramma cacatoide ser o mais popular e o que mais a gente encontra em lojas, talvez esse aí seja o mais distribuído. Existem várias populações com diferentes padrões de cores. Quando eu estava produzindo esse vídeo, eu vi aqui um chamado Firehead, se eu não me engano. Agassiz e Firehead. Lindo peixe, assim, é bem legal. A gente sabe que esses peixes normalmente passam por mão de criadores que fazem um melhoramento genético, modificam a coloração, melhoram o padrão de caudas e tudo mais para tornar o peixe mais chamativo e mais comercial, digamos assim, né? Olha ali, ó, a fêmea. A gente não, é o macho. A gente pouco vê a fêmea, ó. Vamos ver se a gente encontra ela. É bem difícil, ela é um pouco mais tímida que o macho. Olha lá, ali à esquerda, próximo ao espelho. Essa ali. Galera, é um peixinho da família Cichlidae, então ele é um ciclídeo, né? A gente chama ciclídeo sul-americano, ciclídeos anões sul-americanos, né? Esse tipo de peixe. Falando da questão de parâmetros, a temperatura ideal para esse peixe gira ali em torno de 24 a 30 graus. Eu acredito ali que em torno de 26 a 28 esteja uma faixa menor ali e a faixa mais próxima ali de R$1, mas a gente sabe que é muito importante você manter uma estabilidade, né? Escolheu 28 graus, tente manter 28 graus, faça chuva ou faça sol. O pH vai de 5 a 7. Outra coisa que a gente sabe também é que peixes amazônicos normalmente a gente vai encontrar mais em pH ácido, então a gente tem que manter ele mais próximo do que ele encontra na natureza, né? Galera, o tamanho dele é em torno de 6 centímetros, o tamanho máximo que ele pode chegar, né? Mas que é mais comum na natureza. E o tamanho comum em aquário é por volta de 4 centímetros. Que é um tamanho legal ali, né? A expectativa de vida dele é em torno de 3 anos. Que assim, a gente encontra essa informação de diversas formas por aí, né? Às vezes a gente ouve que é 3, que é 5, que é 4, mas assim, eu acredito que 3 anos esteja mais próximo ao real, né? A gente sabe que apistogramas em geral não são peixes longevos, não vivem muito. O comportamento dele é bem pacífico, o temperamento assim, é bem tranquilo, é difícil a gente ter problema com esse tipo de peixe. Normalmente eles... pode haver até uma tolerância entre machos, não é comum, mas pode haver. O que é descrito assim, que entre machos vai haver sempre confusão, assim, sempre vai ter briga, até por conta da questão territorial também, mas assim, se houver fêmeas, principalmente o macho tende a se exibir para a fêmea, né? Isso aí pode gerar assim, uma certa confusão, né? O ritual de acasalamento deles, inclusive, é muito bonito. Eu tava dando uma olhada aqui agora, é quase que uma dança, é bem legal de ver. Se vocês puderem, dê uma pesquisadinha depois, que é super interessante.
Como eu estava falando do comportamento, é pacífico, então não vai te gerar dificuldades, porém, eles são peixes tímidos. Aí você tá vendo um macho um pouquinho mais exibido e a fêmea às vezes aparecendo bem menos, né? Olha lá o macho, meio que tentando brigar com o próprio reflexo. O macho ele é mais territorial, ele é mais exibido e tudo mais, mas assim, acredito que seja um peixe que não vai te gerar grandes dificuldades se você manter os padrões de água tudo dentro daquilo que a gente falou ali, né? Manter um pH na faixa que ele precisa e também estável, temperatura estável, né? Que os peixes precisam disso. O aquário ideal para esse tipo de peixe, apesar de ele ser super pacífico, é ali em torno de 60 litros, que é um tamanho bem legal. Não é um tamanho nada pequeno, né? Dá pra ele ficar bem. E assim, um ambiente exatamente igual esse aí. Bastante plantas, se você puder. Se você puder, bastante tronco, pedras. Isso aí, além de tornar o peixe mais desinibido, porque ele vai se sentir mais seguro no ambiente, pode até incentivar uma reprodução, algo assim, porque eles preferem um cantinho mais reservado. Eles são peixes tímidos, como eu já falei aqui, né? Então é interessante você fazer um aquário bacana assim para o seu peixinho, bem próximo do que ele encontra ali na natureza, né? Galera, a alimentação dele é onívora, né? Descrito como onívoro, porém, os ciclídeos anões, a maioria a gente sabe que eles necessitam de bastante proteína animal, porque na natureza eles se alimentam de vermes, crustáceos, larvas, e a gente às vezes não consegue oferecer isso. E apenas ração, apenas alimento seco pode fazer mal para o seu peixinho a longo prazo. Então, se tem apistogramas, é interessante você ter algum tipo de proteína animal para você oferecer pelo menos ali uma vez por semana, um artemia, bloodworms. Tem bastante opção hoje em dia. Claro que é melhor vivo, né? Mas a gente às vezes não pode confiar muito no trato que esses bichinhos receberam, então alimento vivo só se a cultura for sua mesmo, assim, eu acho que é muito mais seguro, né? O dimorfismo sexual desse peixe é super evidente ali, então os dois lado a lado, o macho é maior, mais colorido, ele tem cores mais chamativas, nadadeiras mais longas, enquanto a fêmea é menor, ela é menos chamativa na coloração. Ela pode até ter um ventre ali mais arredondado, mas se tratam de um peixe tão pequeno que a gente não vai conseguir ver isso aí, ver um certo destaque nesse ventre dela, né? Então as cores são mais esbatidas quando a gente fala dela, né? Isso aí acho que já dá um grande passo, além do tamanho, né? Olha o tamanho da boca do macho. A fêmea nunca vai ter uma boca desse tamanho aí. Eles são coloridos assim, ó, olha aí, que beleza de peixe. Eles são bem coloridos, né? Assim, são peixes que realmente vão chamar a atenção em qualquer tipo de aquário, desde que eles estejam bem ambientados, assim. Acho que não é muito difícil se manter um tipo de peixe desse aí. Galera, falar um pouquinho sobre a reprodução. São peixes ovíparos e o processo reprodutivo é muito parecido com a maioria dos ciclídeos. Eles são considerados peixes ovopositores, ou seja, eles vão escolher um cantinho, uma rocha, uma pedra, um buraco no substrato, né, que eles mesmos podem fazer. Às vezes até um cantinho do vidro pode acontecer uma reprodução desse tipo de peixe, mas para isso ele vai ter que estar super à vontade. Por isso que eu falo da importância de ter troncos, de ter plantas que fazem áreas sombreadas. Afinal, a maioria dos peixes amazônicos são de águas mais escuras, mesmo nos rios que são claros, que tem uma água mais transparente, que a gente sabe que tem uma diversidade grande de águas ali no rio Amazonas. Às vezes esses peixes vivem numa profundidade um pouco maior, onde a luz já não chega com aquela mesma intensidade do que no aquário. Um aquário é extremamente iluminado. Então, assim, para reprodução é interessante uma iluminação mais levinha ali, menos chamativa. Eles gostam de uma área sombreada, de plantas. Acho que isso aí pode fazer toda a diferença se você quer reproduzir não só esse apistograma, como qualquer um outro. Eles são ovopositores, como eu já disse, colocam os ovos em alguma superfície. A fêmea escolhe o local da desova. Na verdade, eles vão ali, limpam o local e mesmo antes da desova, eles já vão começar a proteger ali o cantinho deles de intrusos e tudo mais, e vão começar a limpeza. Logo depois a fêmea deposita os ovos na superfície que ela achar mais cômodo ali, mais interessante para ela, e o macho vem em seguida fertilizando. Esse processo aí pode demorar muitos minutos, né? Pode chegar a horas. É bem comum em ciclídeos, não só nos apistogramas, mas outros ciclídeos também a gente consegue ver esse tipo de processo aí. Eu já até mostrei aqui no caso dos meus
severos, é bem parecido o procedimento. E aí, galera, proteção total daí pra frente, eles vão ter um certo cuidado ali, vão afastar qualquer um que se aproxime. Até o macho e a fêmea pode haver um entrever ali a ponto da fêmea expulsar o macho ali da defesa dos ovos, né? Então, assim, em torno de 3 dias depois, os machos, os filhotes já vão se soltar dos ovos, vão ficar presos ao saco vitelino, mas uns 3 ou 4 dias aí eles vão nadar livremente e necessitar de alguma alimentação, principalmente alimento vivo, né? Alguma proteína animal. Galera, super recomendo esse tipo de peixe, é muito interessante, vale muito a pena, é difícil encontrar fêmeas no mercado, fêmeas à venda é bem difícil. Cara, tem um agradecimento a fazer aqui ao Marcos Ricardo, ao João Damascena e ao Tony Lucas. Eu vou deixar na descrição o Instagram da UCA, que é a União dos Criadores lá do Amazonas, que é bem legal, acredito que vocês vão gostar de acompanhar. Como fonte usamos o Wikipédia e Aquarismo Paulista, vamos deixar também ali na descrição do vídeo essas informações. Galera, se vocês gostaram do vídeo, deixa o joinha aí, não deixe de acompanhar nosso conteúdo que a gente está sempre por aqui. Um abraço, até mais!